Então, bom dia. Bom dia. Irmãos. Hoje vamos continuar o estudo de Hebreus. Acho que parei no versículo, está parado, vamos ver. Está parado no versículo 21. Se Deus permitir. Até isso a gente tem que falar para Deus permitir. Quem não sabe o próximo passo, né? Ninguém sabe. Nem um segundo para frente, né? Certeiro. Ele faz um cálculo. Ele faz um plano, tudo. Mas saber certeza que vai estar vivo, a vez que dá um próximo passo até o outro. É assim. Nossa vida está todinha na dependência de Deus. E às vezes nós esquecemos disso. Porque a gente está vivo, você ao mesmo tempo, né? Ele é meu cunhado, né? Estava bom, o irmão dela, Zeca. Estava bom, relativamente, né? Pescando, se está na beira do rio pescando, está festejando com amigos, porque na vida está tudo bem. Acabaram de comer, sentados no chão, estenderam, comeram. Sentiu um negócio estranho no peito, levantou a mão. E dor no estômago. Aí levantou. O senhor está engasgado. Aí caiu, aí pegaram, levantaram ele, tudo tipo daí não. Ele falou, ai, muito horrível. Você imagina só? Então, por exemplo, quem é que manda naquela hora saber se naquele instante era a hora dele? Quando a pessoa está doente, você está esperando, né? Está no fim da vida, pode morrer, mas a pessoa que está andando, está por aí. Eu era criança, quando eu volto, quando eu faço essas coisas, eu estava numa roça, aí levava as comidas na derrubada aí, eu ia cozinhar com meu pai. E lá eu chamava Sebastião, pararam para almoçar e passou uma pau assim, sentou, logo no canto lá, comeu, e deu hora de trabalhar e eu estava lá no quarto da frente, chegou lá para a noite. A vida tem muitos casos assim, pessoas que morreu, morte instantânea assim, agora. Só tinha 6 colegas de trabalho e cheguei de um papapá na fazenda. Sim. Vamos orar então. Amado Deus e Pai, primeiramente queremos agradecer a Ti por esta oportunidade que está nos dando. Que possamos, ó Pai, aqui cultuar o Teu santo nome, te louvá-lo e estudar um pouco da Tua palavra e pedimos a Tua ajuda, que Tu nos ilumine as nossas mentes para aprender mais de Ti. Pedimos em favor daqueles que não vieram, que estão viajando, o irmão Paulo, o Jacira e os demais também, que cada chuva talvez, e agradecemos pela chuva. E para os que estão aqui presentes, Pai, somos gratos a Ti e vamos aproveitar este momento para juntos estudar um pouco da Tua palavra e louvar-Te. Em nome do Seu Filho, Senhor, que pedimos e agradecemos por perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Vamos começar cantando aquele hino. 217, segue-me. Segue-me, 217. E tu, amor, Jesus.
de 12 anos, por aí. Um primo meu, que ele era artista no Brasil naquele tempo, Sérgio Armando Paganista. Minhas primas, Celira, Marta, né? Neide. Ele até é meio primo do Lesão. O pai dele é primo do pai dos meninos. O irmão, não sei. Tio, sei lá, não me lembro. Sei que é o Sérgio Armando Paganista. Ele me ensinou a tocar assim. 3 técnicos de uma vez, uma na sanfona. Tudo ele canta e ensina, eu lembro dele. Ele foi o primeiro que me ensinou a tocar bem a sanfona, as posições, o nome das notas, aqueles arranjos que faz abaixo dos baixos, tudo ele que me ensinou. Me ensinou e eu usei mais na música do mundo, porque eu, quarto centenário, eu sabia tocar nos baixos, aquele Cornélio Pires, do Clóvis Ponte. Então, aí eu tocava e ele escrevia, olha só, ele não tocava nada por ouvido. Então eu tocava e ele pegava o caderno escrevendo. Aí depois, ele faz essa parte dos baixos. Aí ele tocava e ficava admirado quem que é a pessoa aqui, né? Eu tocava por ouvido, nas teclas, fez a parte dos baixos. Aí ele escreveu lá, tudo lá, e pegou a sanfona e tocou, eu fiquei bacana, eu precisava estudar, aprender a partitura. E foi isso. Então, se ele tivesse vivo, ele é 10 anos mais velho que eu, era para estar com 78 anos. Se morreu lá em Garaçu, depois eu estava morando aqui. O Daniel conheceu bastante ele também. Então, deixei isso à parte, vamos pela mensagem. Hebreus, capítulo 7. Vamos ler o versículo 21 e vou emendar no 22. E a página é 1311. Versículo 21 diz assim: mas este conjuramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Eu acho que não vai falar mais do Melquisedeque, já falou demais, né? Bastante. Então fala, mas este conjuramento por aquele quem lhe disse. Então ele está falando, ele jurou, Deus Pai falando com Deus Filho, né? Jurou o Senhor e não se arrependerá. Quer dizer, Deus não vai mudar o plano dele da salvação. O homem muda, mas Deus não muda. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí o 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Até cantamos um hino que fala fiador, né? E eu lembrei, estudando hoje cedo, e corrigindo alguma coisa na mensagem. Cada vez que a gente estuda, você vai e aperfeiçoa, não é a mensagem. Capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Então ele fala, de tanto melhor aliança. Aliança quer dizer um acordo. Uma versão que eu tenho lá fala convênio, pacto, ou o Novo Testamento. Jesus foi feito fiador. Fiador. De tanto melhor testamento, um melhor convênio, foi feito fiador. O que o fiador significa? Ele garante. Ele é fiador, ele garante. Se é fiador de alguém que vai fazer o empréstimo, porque ele garante, ele vai ser responsável. Mas no caso aqui, Jesus, ele garantiu que quem crê nele, ele é um fiador. É como um avalista, né? A nossa salvação está garantida no sacrifício de Cristo. Ele foi o fiador. Os do Antigo Testamento, homem nenhum pode ser fiador de outro, garantir outro.
esse assunto de salvação. Você crê em mim, que eu sou um fiador. Você me segue, você é seu avalista. Deus vai aceitar lá no céu. Ele pagou, ele é um fiador que ele pagou antes essa dívida tão infinita, grande do nosso pecado. Alguém daqui entre nós já foi fiador uma vez? Eu fui uma vez só. E fiquei com dor de cabeça, com medo da pessoa não pagar e eu pagar. Eu tenho que pagar de conta E graças a Deus, esse que eu estou falando eu não paguei. Pode emprestar, coisa é diferente. Não, eu tenho que pagar, quase sempre é parente. É isso daí. Então, ele nos garantiu e nos garante. Ele já nos garantiu no passado que quem aceitar ele, Jesus da cruz, você vai observar bem o sacrifício de Cristo na cruz. Vê que aí ele fez tudo, ele garantiu tudo que ele fez lá, ele já fez para quem passou o passado, o presente e o futuro. A lei de Moisés, os 10 mandamentos não são fiáveis, não garante. Por que a lei não garante? Porque ninguém consegue guardar nela 100%, não tem. Para guardar-se ela 100%, teria que Adão não ter pecado. Do jeito que Adão fez, obedecesse a Deus até o final, até morresse sem. Mas o homem não consegue. Se ele é surdo e conseguisse, Cristo não tinha vindo. Aí Cristo não precisava vir. Que se um consegue, os outros tudo teria conseguido. Você vê que lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala que a lei, ela ficou enferma por nós. A lei é boa, a lei é forte, mas ela ficou doente, enferma, fraca. Porque ela chega no homem, o homem não consegue guardar. Então a lei ela é boa, a lei é real. Ela exige perfeição que guarde ela. Se o homem não guarda, a lei fica fraca, porque ela encontrou um fraco, não conseguiu, então não faz efeito. Mas quando ela encontrou com Jesus, ela não ficou fraca, ela ficou forte como ela é. Porque ela encontrou alguém que guardou todas as demandas da lei, o regime da lei. Jesus, ele satisfez todas as ordenanças que a lei exigia. E nós não satisfazemos a lei. Então é por isso que ele foi um fiador, então, o nosso avalista, que garantiu e garante a nossa salvação e a nossa morada nos céus. Quem crê em Jesus, aceita Jesus, ele já está com a salvação garantida, que vai morar nos céus. Por merecimento, ninguém vai por merecimento. Ninguém merece. Então declara aqui o fato de que toda a redenção está vinculada completamente em Cristo. Um vínculo, está associada, está unida. Tudo é em favor de quem? Do homem, em favor de nós. Cristo fez aqui em favor dele, e nem dos anjos, mas em favor de nós. E nem do diabo, nem dos outros, mas dos que o traspassaram ele, que o traspassaram com espada, daqueles até para por isso que o Monadal frisou aquele dia. Até eles, Jesus deu a vida, deu o sangue para os maiores inimigos dele na frente, na cruz, rindo deles, zombando de Jesus. Então quer dizer, e o homem não reconhece o que Jesus fez. E pelo que parece, poucos reconhecem o que Jesus fez na cruz, lá no Calvário. Para quê? Para salvar o mundo da ira de Deus. Deus está irado com esse mundo. Então, aí um dia Deus vai descarregar.
os homens. E Jesus foi feito o nosso fiador. Agora o versículo 23. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Olha bem. Foram essenciais, eles foram essenciais, que não conseguem dispensar, que é obrigatório e é imprescindível. Muitos sacerdotes, debaixo do sistema antigo, foi impedido de permanecer com os sacrifícios inferiores ao de Cristo. Porque homens pecadores, todos aqueles que faziam sacrifício eram pecadores. E não, aqui fala que não podia continuar. A frase se refere a muitos sumos sacerdotes que sucederam no ofício. A lei, ela dá ordem. Tem uma meta constante sacerdotal, que cada série de fatos, em grande número, mas os sacerdotes, finalmente, pela morte, foram impedidos de permanecer, fala no versículo. Por causa que o sacerdote era mortal. Todos os pecadores morrem. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo. E os sacerdotes morreram, eles não estão vivos. Porque eles estão nos céus em espírito. E Jesus está no céu em corpo, glorificado. Juntamente com a repetição do sacrifício do Antigo Testamento, que mostra o fracasso insuficiente, irmão, do velho sistema. Porque eram mortais. E o sistema que nós estamos seguindo de Cristo não é mortal. É o sistema que teve um fiador, que ele vive. O sacerdote não vive. Porque eles faziam o sacrifício. Jesus fez o sacrifício na cruz em prol dos pecadores, não a ele, o favorecido. E o sacrifício do sacerdote, do que eles faziam, primeiro oferecia para ele, ele tinha pecado. E depois do povo. Então, mas este, aqui no versículo 24 fala, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perfeito. Falando quem? De Cristo. Mas este, que está falando, o apóstolo está falando aqui, mas este, porque permanece eternamente. Esse Jesus, ele permanece eternamente. E tem um sacrifício, tem um sacerdócio perpétuo. Então aqui está falando de Jesus Cristo, que tem um sacerdócio eterno. Embora a morte foi inevitável com respeito aos sacerdotes arônicos. Não só se refere ao que é eterno, mas também que nunca mudará. Então, Jesus Cristo não muda. Irmãos, quem muda? O homem. Vocês notem bem que a criação do animal não muda. Vou dar uma parente de uma coisa que eu observei esses dias, na caminhada. A caminhada, você sabe que a caminhada é bom para a mente, porque você reflete muitas coisas. Eu vi as argolas, do tipo que eu tenho argola, você sabe quando eu brinco com esses caras, sozinho, parece um bobo, né? Começo a remedar elas. E eu lembrava quando eu era criança, tinha argola, você tem argola em casa. Comecei a prestar atenção depois. Era o que uma faz, o cantar dela não muda. A argola é uma ave que
daquele tempo até uma parece com a outra. Todas pintinhas, eu acho que todas pintinhas, tudo tem igual. Assim, na cabeça dela, e tudo aquela agora. Não muda, o cantar é dela, o jeito dela falar, de viver. As aves, as galinhas, você note bem, aí varia de cor, mas não muda a natureza. Os pássaros, o tizil daquele tempo, ele pulava para cima e voava. Quem é que ensinou os que nascem hoje? Faz a mesma coisa, o mesmo cantar. Eu comecei a pensar, a criação animal não muda. Aí fui estudando as minhas criação bovina, o berrado, os bezerros, tudo não muda. O homem muda, irmãos. O homem muda de um jeito, muda, varia, não pode confiar. E os animais, porque os animais não têm pecado, eles não têm espírito, não têm alma. Então você pode perceber, é tudo igual. Os cães latem desde aquele tempo. Quem é que ensina, nasce já aprende a latir? Já é a criação de Deus. Então não muda. Então aqui falando que Deus nunca muda. Fecha o parede. Ele é eterno e também nunca mudará. Então nós estamos seguindo uma coisa que é eterna. Nós não estamos perdendo tempo. Com respeito a esse princípio, o propósito da obra de Jesus Cristo foi terminada na cruz. Um novo testamento eterno, uma nova aliança, novo pacto, um novo convênio, consagrado com sangue. Não muda. A obra de Cristo está terminada na cruz. O homem não precisa procurar e querer fazer mais nada em prol da salvação. 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente, ou pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Pode e pode. Tudo que chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus, ele está vivo e intercede por nós. Você vê que as nossas orações, quando nós vamos conversar com Deus, sempre tem que levar Jesus no meio, para o intermediário de Jesus. Ele é o intermediador, mediador entre o Deus e o homem, né? Então nós vemos aqui, o Senhor Jesus só tem uma única, só tem feito uma única expiação verdadeira pelo pecado. Não foi mais de uma vez, é uma vez. Ele o fez na cruz. Então não necessita de repetição. Quer dizer, não precisa acrescentar mais nada. Nossas obras, por exemplo, Isaías 64, versículo 6. O que diz Isaías 64, versículo 6? Lá em Isaías 64, versículo 6, está dizendo efeito da salvação, que fala, que lá Isaías escreveu assim, diz assim, mas nós, o profeta Isaías incluiu ele no meio, mas nós somos como imundo. Como? Se nós não somos imundo, mas ele está dizendo aqui que nós somos tão baixos, tão miseráveis, pecadores, uns mais do que outros, que foi como imundo. E todas as nossas justiças, como o trato da imundície, ou imundícia. Olha, aquele que confia na sua justiça, para feito de salvação, é como um trapo de imundície. E todos nós, murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento nos arrebata. A folha murcha,
e nós também murchamos, murcha como a folha das vezes. Então ninguém consegue nascer ter uma vida viçosa até viver todo o tempo. Você vai murchando, vai ficando, vai inclinando a coluna, vai mancando, manquejando, tem de tudo na velhice. Uns tem mais robustez, né? Vive bem, outros já novo. Eu olho essas pessoas assim, idosas, tanto aquele jeito como eu imagino, quanto não trabalhou essa pessoa. Quantas vezes lá em Baú eu ficava no ponto de ônibus esperando, passava aquele senhorzinho, idade, com dificuldades, irmãos, eu olhava com, você sabe, eu observava bem, eu contemplava assim, demoradamente, quer dizer, olhando, imaginando esse homem de novo, na minha idade, olhando quanto que não trabalhou, quanto sofreu, está na. E é o resultado do pecado. Todos nós. Então as pessoas que você não conhece, nunca viu, você já imagina. Trabalhou bastante, porque essa pessoa não tem estudo. O trabalho dele foi braçal, foi difícil. A gente olha hoje para a situação dos amigos, eu tenho inclusive o pai do irmão Daniel. Esse homem novo, bem, um sacudido. Vai indo, olha aqui o caso aqui, ó. O pior é morrer sem Cristo, ele é evangelizado, ele já, as 3 vezes que fui lá, preciso voltar mais. Então a pessoa, os irmãos, essa é a natureza nossa. Então nós somos como? A única maneira pela qual o homem pode chegar-se a Deus é por fé em Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, que morreu na cruz. É isso. A salvação, o Evangelho é simples. E que está em sua presença, a mão direita ao Pai, Jesus, o nosso Salvador. O grande Deus Todo-Poderoso, Jesus, está junto ao Pai. A perpetualidade da vida é o do sacerdócio de Jesus Cristo. Torna possível a sua eterna intercessão por nós, pecadores, em favor dos que por ele chegam a Deus. Nós chegamos a Deus por Jesus Cristo, então ele intercede por nós. Então, por isso, totalmente, que chegam na total e eterna salvação, eterna deles, totalmente, ele pode referir-se à abrangência da salvação, satisfazendo cada uma das nossas necessidades. Quando crê em Jesus, quando a gente é salvo, nós somos salvos, então abrange todas as nossas necessidades espirituais. Você não precisa procurar em mais nada. O que nós procuramos na igreja? Para um lugar, nós reunimos a igreja para poder cultuar o nome de Deus. Porque nós devemos ter um dia especial. E poucos que valorizam o momento de cultuar o nome de Deus, louvá-lo. Ele tirou os outros dias, está tudo um para um lado. Outro irmão está com a sua obrigação dos seus deveres. As irmãs, todos. Interessante, irmão, e tudo tem o mesmo pensamento na fé em Jesus Cristo. Somos irmãos, não somente nós aqui nas outras cidades, outros estados, por aí afora. Mas cada um é que nem o gado, as ovelhas, o gado. Todas as propriedades que tem animais, ovinos, tem um curral de reunir, curar, dar sal, dar alimento, vacinar. É assim, eu lembro bem quando nós mexíamos com os gados. E nós somos ovelhas de Cristo, tem um lugar de nós reunir, no arraial, no templo, na casa, seja nas casas, seja onde for. O que necessitava, não é que necessitava, Jesus não precisa de nós. Deus não precisa. Deus precisa de nós numa parte, que nós entregamos para Ele para poder evangelizar os outros. Não é que Ele necessite de nosso favor, nós não estamos fazendo favor a Deus e nada. Nós estamos
fazendo ingratidão a ele, assim como ele me salvou, procuro salvar o próximo, ajudar que ele alcance a salvação. Então, ou a eternidade da salvação, por ser baseada sobre o fato de Jesus vive para interceder para o seu povo. Ao 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então Jesus fez tudo isso, irmãos, mais sublime do que os céus, falando de Jesus. Então aqui expressa o fato de que ninguém menos exaltado, poderia ter cheio as necessidades da raça humana. Ninguém. Descreve aqui o caráter irrepreensível, puro, perfeito do Filho de Deus. Ele foi o único que pode satisfazer a necessidade da humanidade perdida, a humanidade caída. O Filho de Deus. E como o nosso grande sumo sacerdote. E além disso, diz-nos que Cristo nos fez. Ele não foi pecador. Ele nos fez pecado. Ele se fez, ele carregou todos os nossos pecados na cruz, como alguns afirmam, mas sim ele foi o sacrifício expiatório, e agora ele está assentado à mão direita de Deus Pai. Então nós devemos tudo isso aí, e que a posição mais exaltada nos céus e na terra, ele ocupa. Deve ocupar aqui na terra a posição mais exaltada. E o povo de Deus às vezes falha nisso, não exalta tanto a Cristo como ele merecia ser exaltado. Às vezes começa a exaltar a nós mesmos. Então, o autor mostra a importância da identificação, mas é igualmente necessário que esteja sem pecado, a fim de ser qualificado para entrar no santuário, onde foi o nosso Senhor Jesus Cristo. 27. Que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente os seus próprios pecados, falando do sacerdócio humano, e depois pelos do povo, porque isto fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Então nós vemos aqui que não necessitasse como os sumos sacerdotes. Eles ofereciam cada dia sacrifício, primeiramente os seus próprios pecados, aí depois pelo do povo. E Jesus foi diferente. Por que Jesus não ofereceu primeiramente o pecado dele? Porque ele não tinha pecado. Ele foi inteiramente se ofereceu para o povo. Por isso, se ele oferecesse primeiro para o pecado dele, então ele era igual aos outros. Aí ele não teria morrido na cruz. Então, o sacrifício diário oferecido pelo sacerdote, debaixo do Antigo Testamento, ou o sistema judaico, a obra do sumo sacerdote judeu, durante o grande dia da expiação que especificou sua divinidade de Cristo, não teve que adotar o mesmo critério. A sua morte de cruz, que expiou todo o pecado, passado, presente e futuro. O sacerdote humano não. Então, e fazendo que nenhum sacrifício adicional seja necessário, mais que seja não. O contraste entre os sacerdotes levíticos,
que repetiam diariamente e anualmente. Diariamente e repetiam no ano. E Jesus uma vez só. Olha que demorou. Até passou os 4.000 anos. Mais ou menos. Tudo aquilo fazendo. E Jesus depois veio o tempo certo. O sacrifício e a oferta que Jesus fez de si mesmo, uma vez por todos, e desenvolvido a quem aceitaram dentro da alma. E nós temos um vizinho lá embaixo, tem empregado para ele, ele passa, ele não olha. Não vou falar o que vocês conhecem, né? Trabalham na família juntos. Ele passa e não olha para ele é muito contra. O pai morreu, ficou doente, e ele sentado um dia, cheguei e falei para ele 2 vezes. Não necessito falar mais. Que muitos passam a hora, tive até chapéu. Assim. 28, o versículo. Não vai tirar o chapéu, né? De respeito, né? Quando também eu passava a tirar o chapéu também, né? 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Por que os que se põem debaixo da lei não lê bem esses versículos, né? Raciocinar bem o que está dizendo. Que a lei não salva ninguém, nós não estamos debaixo de lei. Nós estamos livres para servir a Cristo. Primeiro, a lei de Moisés. O sistema era imperfeito, porque dependeu de homens imperfeitos. Então, sai tudo imperfeito. Se você for seguir a homem, vai fazer tudo imperfeito. Vai seguir um homem, vai seguir um pastor, vai seguir qualquer outro. E se ele era, ele está errando, vai errar também. E nós seguimos Jesus, porque nós não vimos erro em Jesus. Não vimos falha. Então a promessa de Deus que ele ia instituir um sacerdócio muito mais superior que a ordem levítica que está em Salmo 110, 4. Eu não escrevi aqui, mas é conhecido. Né? Então, mas ninguém pode exercer com essa capacidade. Que nem Jesus ninguém pode, ninguém consegue. Esta aliança perfeita que Jesus fez. Esse acordo. Porque ele é perfeito. Se Jesus não fosse perfeito, eu estaria aqui tudo em vão. Seguindo. Se for seguir outros. Mas se estiver aqui seguindo só o pastor ou seguindo o outro, seria em vão. Então, no que ele fez na cruz, ele é perfeito porque no que ele fez na cruz significa que não terá que ser substituído. Ele não precisa substituir nada que Jesus fez por nós na cruz. Por exemplo, então, este versículo resume o contraste entre o sacerdócio da antiga aliança e da nova. Primeiro, o antigo sacerdócio foi instituído por lei, mas sem juramento divino, que fala no versículo 20. Enquanto o eterno sacerdócio de Cristo foi instituído com juramento divino, segundo a nomeação de homens fracos, pecaminosos, e é contrastada com a eterna nomeação do poderoso e imaculado para perfeito, Filho de Deus eterno para sempre. Amém? Então terminamos o capítulo 7, próximo domingo continuamos o capítulo 8. Que Deus abençoe então, a todos. Então, nós começamos, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor que não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque.
De tanto melhor aliança, Jesus foi filho fiador. Então vamos passar um dia com o plano de estar aqui à noite, sabendo que Ele é nosso fiador. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por esta oportunidade de ter trazido nós até aqui. E possamos estar à noite aqui, Pai, nos prepares para esse próximo culto. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Que vamos cantar. E a cantar 193, eu sou em pouco aqui, né? Acho que não consegue ver a segunda-feira.
braço, você sabe que está tocando. Vai faltando um pouco de fôlego, dá uma puxadinha que nem assim, cheirar uma flor, né? Se você for puxar o fogo para encher o estão, você pega o compasso. Está faltando, aí aguenta terminar a nota, também não dá diferença no ritmo. Tá vendo? Certo? Ele prendeu na aula de música, né? Que passou para nós. Mandamento, Daniel termina com uma oração. Daniel, ora para Azuil na FUC, se eu não tenho, Deus tenha misericórdia dela. Glórias também, irmão. Só Jesus na causa. Reino de Deus e eterno Pai, perdão te peço por das faltas. Te agradecemos, Senhor, por tua misericórdia para conosco. Pedimos a Deus a tua bênção de uma forma especial sobre Douglas e Azuelte. Tantos, um quanto o outro, sabe, conhece a tua palavra, sabe que o caminho é o Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor possa iluminar a mente deles, os corações, para que possam crer no Senhor Jesus. E Azuelte, se te agrada em tirá-la do leito de enfermidade que está, nada lhe é impossível, e o Senhor conhece todas as coisas, sabe qual é o procedimento de cada um, o que vai suceder se tirá-lo de lá ou se não. Que nós possamos confiar somente em Ti, que a nossa esperança esteja em Ti. Pedimos-te e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Falou uma coisa, Simão Maurício Fernando, a hora que eu também oro.